Porventura, não te enviei eu? Duas coisas importantes nesse versículo, meus irmãos. Que o Senhor está considerando a nossa força, a nossa pequena força, aquilo que cada um tem, não um esforço de cada um, não aquilo que nós buscamos fazer com grande esforço, mas eu creio que aqui ele está dizendo naquilo que é normal na nossa vida, a força que ele tem nos dado. E a segunda coisa mais importante que a primeira, que é a nossa força, é que ele nos envia com essa pequena força que nós temos. Então, o que eu gostaria de tratar hoje é alguma coisa dessa comunhão com o Senhor e com a condição que cada um de nós temos e estamos. O Senhor não está pedindo para ninguém fazer coisas mirabolantes. Algum tempo atrás, eu lembro que quando alguns irmãos ou algum irmão estava em dificuldade, eu sempre falava no grupo caseiro que ele precisaria de duas coisas. Estar no Senhor, né, confiar, e estar em comunhão com a igreja. E aí eu creio que com essas duas coisas não importa o problema, não importa a dificuldade, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu para conquistarmos, em todos os sentidos. Tá? Nós só precisamos nos manter vinculados no corpo de Cristo e com o Senhor. Então, eu creio que uma das coisas mais importantes que o Senhor quer fazer na vida da igreja nesses dias é isso. É manter a igreja unida e unida a Ele. Simplesmente, dessa forma. E às vezes nós queremos fazer tantas coisas, né? E o que o Senhor quer é que estejamos reunidos no culto, nos grupos caseiros, na oração, estejamos em nossas famílias, reunidos em nossas casas, orando com nossos filhos e esposa, vivendo a simplicidade do dia a dia no nosso trabalho, né? Fazendo tudo de forma normal, mas ao mesmo tempo espiritual. Talvez a gente vai viver um pouco frustrado até em algumas situações, por causa da nossa carne que quer se sobressair, né? Mas nós iremos viver com certeza cheios de paz e de alegria. E principalmente fazendo a vontade do Senhor. Então vamos lá. Juízes, começando lá no 1 agora. Do 1 até o 5, fala um pouco do contexto do que eles viviam, né, naquela situação ali. Todos, a grande maioria já conhece, né, o livro de Juízes. Talvez foi o pior tempo que o povo de Israel viveu, né? E algumas situações que eu lembro que até o Haroldo Walker fala, né? Não entendi por que Deus colocou na palavra dele algumas coisas assim tão complicadas, mas a gente sabe que o Senhor colocou ali porque ele colocou algumas coisas para que a gente pudesse conhecer e saber o que não fazer e o que fazer. Tem coisas bem terríveis. Não é o que nós vamos ver hoje, mas o livro de Juízes tem coisas bem terríveis. Então vamos lá, Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram eles para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos,
em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Esse era o contexto que eles estavam vivendo. O que eu gostaria de levar os irmãos a meditarem um pouco é qual o nosso contexto de hoje. Qual o contexto que nós vivemos hoje? Né? Hoje o nosso contexto ele não é tão claro. Naquela época ali, eles sabiam qual era o inimigo deles, qual era o problema, os midianitas. Era muito claro. Hoje, para muitos de nós, está muito claro que é toda a obra de Satanás. Mas de uma forma mais pontual, que cada um está passando, alguns acham que a nossa dificuldade é o governo do PT, alguns acham que a nossa dificuldade é o nosso país que é idólatra, alguns acham que a nossa dificuldade, e cada um pensa de um jeito. Né? Eu falo aqui em termos de povo brasileiro, mas falo aqui em termos de igreja também. Porque, infelizmente, nós como igreja, muitas vezes vivemos com a mentalidade do povo. Então, o nosso contexto hoje, ele está muito mais, falando de nós aqui agora, não falando do Brasil como um todo, porque eu imagino que algumas pessoas podem estar numa situação tão terrível que aquilo é muito claro para ela. Mas nós, como não temos muita clareza de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, nós podemos entender que o nosso grande problema é a nossa mente. Tudo está na nossa mente. Porque aqui não tem um inimigo tirando o nosso alimento, tirando nossas casas, tirando nossos filhos. Agora, tem um inimigo aqui tirando o nosso alimento espiritual, o alimento espiritual dos nossos filhos, os cuidados que nós devemos ter da nossa casa espiritual. Então, todo o nosso contexto hoje, ele é espiritual, ele está na nossa mente. Ele nos atormenta. Ele nos gera quase a mesma situação. E alguns de nós nem percebemos o que exatamente é isso. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque, olhando para aquilo que Deus fez na vida de Gideão, a primeira coisa, a gente tem que saber onde a gente está. Por quê? Porque nós vivemos hoje em 2024. Tem irmãos que viveram há 30 anos, que viveram uma coisa um pouco diferente de nós. Era a mesma palavra, né? Era a mesma pregação, mas as situações eram diferentes. E o que nos traz um pouco de preocupação é que essa situação cada vez mais se torna mais difícil. Então, se nós vivermos no nosso contexto, nós não vamos ver tantos problemas. Contexto de casa, contexto do trabalho, contexto da igreja. Mas nós sabemos que tudo isso vai chegar dentro do nosso contexto. Então, hoje eu ainda consigo estar na minha casa, trabalho na prefeitura e estou na igreja, eu não vejo tantos problemas. Mas hoje eu só fui lá no shopping comprar um negócio com a minha esposa, eu já vi 3 ou 4 situações terríveis. Então, quando a gente não está muito ligado naquilo que está em nossa volta, a gente não vai percebendo tanto. Como nós sabemos que nós somos igreja, e toda a obra do Senhor, assim como ele disse para Gideão, vai nessa tua força. Ou seja, ele chamou Gideão para livrar Israel. E nós sabemos que o Senhor nos chamou para livrar o mundo, as pessoas de Satanás. Porque é nós que vamos proclamar o Evangelho. Então, esse contexto nos mostra que nós devemos conhecer onde nós estamos inseridos, primeiro passo. Segundo, nós vamos enxergar, esse povo aqui enxergou que eles estavam totalmente debilitados. Então, quando nós vamos para Juízes 6, de 6 a 7, nós vamos ver assim, ó, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Todos os filhos de Israel, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas. Então eles estavam debilitados. Agora, nós, de uma certa forma, se nós olharmos para o contexto geral, nós estamos debilitados, meus irmãos. Porque a igreja hoje, ela não tem uma aparência da igreja que nós sabemos que está na palavra. Nós temos uma aparência, assim, de uma igreja que serve o Senhor, que está no seu contexto, né?
e que está conformada. Há um certo conforto, não é? Talvez por um tempo isso não é um problema. E eu creio que talvez nós estejamos nesse tempo, em que o Senhor nos dê um certo conforto, para que possamos nos alinhar. E para que possamos fazer a coisa mais importante, que quando nós estamos debilitados, e o povo estava debilitado, ele começou a clamar ao Senhor. Então, se hoje há um certo conforto em nossos corações de não sofrermos com tantas coisas que nos rodeiam, eu creio que é um tempo de estarmos clamando ao Senhor. Clamando por nós, clamando pela igreja, mas principalmente, se nós olharmos tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, é o próximo. Nós vamos vendo na palavra que o Senhor cuida de mim. Ele não diz assim, faz isso aí para ti tomar cuidado de ti. Ele diz assim, de ti eu cuido, eu te dou roupa, eu te dou comida, eu te dou conhecimento, eu te dou palavra, eu te dou meu espírito. Eu derramei meu sangue, agora vá lá e fala para o outro, cuida do próximo, cuida do outro, ama o outro, serve o outro. Quando nós olhamos em todos os contextos, nós vamos vendo que toda a palavra é para o outro. Marido, amai as vossas esposas, sejam submissas, pais, não irritei vossos filhos. Tudo é para o outro, porque de nós Ele cuida. Então, diante desse contexto, eu vejo que hoje nós deveríamos estar, e estamos, não estou dizendo que não estamos. Só que eu creio que o Senhor quer que isso seja aparente nas nossas vidas, pelo menos nós. Não é nós, um grupo de 60, 70 pessoas, nós devemos nos enxergar dentro desse contexto, sabendo onde nós estamos inseridos. O que nós estamos fazendo? Estamos clamando, né? Então, o povo viu como estava, clamou ao Senhor, e o Senhor mostra por que nós estamos debilitados, por que eles estavam debilitados. Então, nós vamos ver em Juízes 6, de 8 a 10, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimem, e os expulsei de diante de vós, eu vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Que deuses ou que Deus nós estamos adorando? Esse é o ponto. O que move os nossos corações? O que nos dá tranquilidade? O que nos dá expectativa de vida? É o Deus dinheiro, poder, né? Bens, família, saúde, porque nós temos um pouco de cada uma dessas coisas, meus irmãos. Nós temos dificuldade quando estamos com alguma debilidade no nosso corpo. Nós chutamos a lata. Quando nós estamos com dificuldade financeira, nós temos dificuldade de confiar no Senhor. Qualquer ameaça em nossa volta. Por isso que nós somos tão ameaçados, todos os dias. Porque o Senhor quer nos preparar para não temermos a nada. É só por isso que nós passamos por todas as coisas. Tem coisas que não são fáceis, né? Eu estou aqui falando, é tão fácil, mas tem coisas que não são fáceis. Se é uma coisa que nós precisamos aprender, é sempre nos colocar no lugar daquele que está em dificuldade. Não é para nós julgar os irmãos, ou julgar as pessoas. É para nós sabermos que aquela posição ali é difícil. Nos colocarmos ao lado deles e mostrarmos quem é o Senhor. Só isso. Não precisa nem falar que, o teu problema, porque... Não, está aqui, o Senhor está dizendo isso. Né? E tu pode até listar teus problemas. Eu tenho um problema que levou 53 anos, 52 anos para me mudar. Eu vou fazer 54, então faz um ano. Tem problemas que duraram 5 anos, 3 anos, 2 anos. Mas nenhum problema, meus irmãos, vai durar um tempo maior do que o Senhor vai nos curar. Nenhum.
E nós temos alguns problemas que nós já fomos curados. O Senhor já nos curou, nós só não enxergamos ainda. Porque Ele vai fazer. E aquilo que Ele não quer fazer é porque Ele precisa que sejamos assim. Que passemos por isso. Porque nós fazemos parte desse corpo fraco, débil. A igreja de Cristo é uma igreja, é uma coisa assim, ó, fraca, frágil. Nós temos que entender isso. A igreja é frágil, meus irmãos. Cristo que é o cabeça, que é o poder e que é a força. Nós somos extremamente frágeis. Enquanto nós não percebemos que nós somos frágeis, que nós estamos na mão dele para fazer qualquer coisa, nós vamos vendo o Gideão assim, ó. Olha como o Gideão era fraco. Nós vamos vendo a história que o cara, a gente pensa que o Gideão foi lá com os três, um fraco. Fraquíssimo, mais fraco que nós. Mas ele se deixou levar pelo Senhor. É isso que Deus quer de nós. Ele vai nos conduzindo, nos mostrando o que Ele quer. Mas o mais importante é nós sabermos que nós somos frágeis. Todo o poder que há em nós é dele. Ninguém toca num fio de cabelo nosso, se Ele não permitir. Ninguém. Pode calçar o teu pé no chão, que ninguém toca. Se tocar, Deus permitiu. E se Deus permitiu, vamos se cuidar. Então, o nosso grande problema, que causa a nossa debilidade, é nós. Ah, eu sou assim porque meu pai fez tal coisa, meu pai me ensinou, é verdade. Mas depois que eu conheço o Senhor, não é que tudo desapareceu, é que tem um caminho para mim sair disso tudo. Às vezes esse caminho não é tão rápido, mas tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que o Senhor diz. Então há um caminho, às vezes demorado, mas o mais importante para nós é estarmos juntos percorrendo esse caminho. O mais importante é que em cada situação que nós vamos viver como igreja, nós sejamos um. Hoje estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, menos de 20 pessoas. Não tem problema, meus irmãos. Toda a congregação faz parte. Todos são participantes de tudo que nós estamos falando, ouvindo, fazendo, pensando. Nós somos um único corpo. O sangue de Cristo, as águas do Espírito passam por dentro de todos nós. Não há separação. É isso que vai nos importar, porque se eu estiver sozinho numa situação, eu sei que em primeiro lugar eu estou com o Senhor, cheio do seu Espírito, e a igreja está comigo. Se nós vivermos a realidade desse reino, nós vamos enxergar isso na vida uns dos outros. Quando alguém falar mal do meu irmão, eu já sei que é mentira. E se for verdade, eu sei que eu vou conversar com o meu irmão e ele vai se render ao Senhor. Então nós não precisamos viver num conto de fadas, nós precisamos viver uma realidade, sem temor, sem ter medo. Depois o Senhor nos chama para sermos participantes dessa obra de libertação. Ou seja, às vezes a gente acha que é orar e o Senhor vai nos libertar. E o Senhor faz isso mesmo, eu oro e o Senhor me liberta. Mas todas as vezes, meus irmãos, que eu fui curado de algo, ou que eu fui liberto de algo, nunca foi sozinho. Teve meus momentos de oração, de choro, de desespero, que isso tudo ajudou e contribuiu, essa busca do Senhor, mas foi sempre ouvindo alguma coisa de algum irmão ou alguma irmã. Sempre foi junto. Sempre foi na comunhão da oração, da palavra, falando com alguém, ouvindo pregação. Sempre foi assim. Nunca foi sozinho. Então, o Senhor está nos mostrando que nós somos participantes. Ele não faz sozinho. Era tão fácil para Ele. Nós só complicamos a vida do Senhor. Não é verdade? Nós só complicamos. Meus irmãos, se deu certo alguma coisa hoje, vocês podem ter certeza, na nossa vida é porque nós fizemos bem pouca coisa. Se nós nos esforçamos demais, nós estragamos. Pode ter certeza disso. A gente passa da conta ou a gente fica aquém. Quando dá certo, é assim, ó, nós ouvimos o Senhor e deixamos Ele fazer. E nós só fizemos o que Ele falou.
Esse é o descanso. Esse é o descanso. Nós somos intocáveis. Se nós andarmos no descanso do Senhor, nós somos intocáveis. Nós não vamos abrir a nossa boca para falar uma vírgula a mais para alguém dizer assim, ó, por que tu falou isso? E quando alguém falar de nós, quando alguém nos prender, nos matar, nos açoitar, vai se ver com o nosso Senhor. E nós vamos ficar alegres, porque é isso que diz a palavra. Devemos nos regozijar quando alguém falar de nós. Vamos lá, Juízes 6, 11 a 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Obiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha, o Senhor é contigo, homem valente. Ele já deu um empurrão no Gideão, porque senão o Gideão já arrepiava o pelo. É isso que o Senhor diz para nós, meus irmãos. Nós somos frágeis, mas Ele nos torna valentes. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos cantaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então, o Senhor nos envia. Na força que Ele nos deu. Eu nunca deixei de fazer algo que o Senhor queria, por causa dos meus medos, por causa dos meus temores. Teve dias que eu gemia, meus irmãos, tremia, suava, mas o Senhor nunca me deixou na mão, nunca passei vergonha, porque Ele nos envia. A nossa fraqueza nos habilita para sermos enviados por Deus. Não é a nossa força. Se nós formos fortes em nós mesmos, nós não vamos fazer a vontade do Senhor. Nós vamos fazer a nossa. Juízes 6, de 15 a 16. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, Senhor, ele era a família menor. Ele era o mais pobre. Às vezes nós olhamos para nós, por que eu? Porque o Senhor diz assim, ó, já que eu estou contigo, vai. Para que eu vou querer outro? Vai. O Senhor está conosco, meus irmãos. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando assim, ó, Gideão está numa situação aqui, que mexe com Israel toda. Não estou dizendo que o Senhor vai pegar cada um de nós e vai transformar nesse Gideão que vai pegar Israel como um todo. Porque o Senhor não está falando hoje pro Gideão Regis, ou pro Gideão Rubens, ou pro Gideão Márcio. O Senhor está falando pro Gideão Igreja. Então, o que o Senhor está falando aqui, hoje Ele está falando para nós como igreja. Então, Ele não está falando para nós coisas pequenas, meus irmãos. Ele está falando para nós livrar o mundo das garras de Satanás. Esse é o papel da igreja. Então, não é uma coisinha pequena, mas não é para um de nós. É para nós como corpo de Cristo. Ainda que também, dentro de um contexto, cabe para cada um de nós. A palavra, ela é tão poderosa, tão espiritual, que
algumas poucas palavras falam de tanto, mas eu creio que a pregação que o Senhor vai nos dando a cada dia, ela vai nos trazendo algo para aqueles dias. Mas se nós formos falar, quantos irmãos falaram disso? De tantas coisas diferentes. E quantos vão falar? Então, o que o Senhor vai nos falando, né? Então serve para tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Mas eu creio, meus irmãos, nesses dias que o Senhor está nos falando para nós, como igreja, como corpo de Cristo. Eu não sou um estudioso da volta de Cristo. Eu não fico estudando, não é que eu não gosto, mas eu não tenho esse tempo. Mas ouvindo esses irmãos que estudam sobre isso, eles falam, Jesus está às portas. E eu não estudo, mas a gente sente isso. Não tem mais como esse mundo andar tanto tempo do jeito que está indo. Jesus está às portas. Então nós temos que entender que o contexto da vontade dele hoje é a igreja. Não dá mais tempo para formar alguns líderes mundiais que vão comer. Eu não acredito mais nisso. Pode até acontecer. Mas eu não acredito que o Senhor vai estabelecer de novo, né, mais uma dispensação, mais outra dispensação através de homens e tal. Não, eu creio que agora nós estamos nessa expectativa. Cada um de nós. Toda a sua igreja. Cada um de nós é um papel importante. Inclusive nós vamos ver aqui que até aqueles que não foram para a guerra, eles participavam daquele grupo, só não foram para a guerra. Então vamos lá. Então nós devemos discernir quando é Deus. Porque nós também podemos estar passando por algumas situações, pensando que é Deus trabalhando em nós, e pode não ser. Pode ser uma permissão de Deus por alguma coisa que a gente fez, ou a igreja pode estar sendo enganada, porque nós sabemos que a igreja, de uma certa forma, uma parcela está sendo enganada, porque todos nós vemos notícias. Então nós precisamos discernir. Isso que o Senhor está nos falando nesses dias, a gente precisa discernir, né? Há paz e alegria no coração quando há discernimento, quando a gente sabe que está fazendo a vontade do Senhor. Mesmo diante de uma guerra, mesmo diante de problemas. Os melhores dias da minha vida foram em situações terríveis. Terríveis. Mas eu passei por dias. Então, quando Deus coloca a mão em nós, ou por nós, não importa o que está acontecendo, meus irmãos. Talvez o nosso maior problema é quando nós estamos com a vida tranquila. Nós vamos calmando. Mas o Senhor está nos despertando para algo. Eu também não quero dizer que é para algo para a gente sair aqui fazendo um arrastão. Porque todo o contexto aqui está numa fala do Senhor, né? Está naquilo que o Senhor está estabelecendo para livrar o seu povo. É algo que o Senhor está comungando conosco. Se nós pegarmos a pregação que nós temos ouvido nesses dias ou anos, nós estamos dentro desse contexto. Não é algo que o Senhor está falando para mim, para todos. Não é novidade. Mas eu creio que o Senhor tem batido nessa tecla nas nossas vidas e nas palavras. O Senhor tem batido nisso. E para nós sabermos claramente a vontade dEle, é coisa muito simples. É só estar ao lado dEle. Mas estar com Ele. Né? Não tem nada de tão extraordinário. Não tem nada de tão complicado. Onde eu estou, eu posso estar com Ele. Né? No trabalho, aqui, na escola, no ônibus, na rua, sozinho, no meio do povo, no meio da gritaria, no meio da confusão, em qualquer lugar. Eu posso estar com Ele. Então devemos discernir, Juízes 6:17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então Gideão estava crendo, mas eu não estou dizendo que a gente precisa passar por todos esses passos de Gideão, meus irmãos. Mas se nós tivermos dúvida, não custa. Se nós estamos em dúvida se é o Senhor mesmo, vamos nos aprofundar na conversa com o Senhor. Né? Então Gideão, o anjo estava ali falando que era o Senhor, e ele estava ali, pois é, e tal, né? Já estava querendo. Então, nós devemos discernir por que o Senhor se revela a nós. Se é Ele se revela. Juízes 6:18 em diante. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Que é Gideão falando. E deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos, asmos, e um éfa de farinha. A carne pôs num cesto,
e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e los apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, pôs-nos sobre a penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Então nós podemos enxergar o Senhor. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e ele lhe chamou de O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos Abiesritas. Gideão, a primeira coisa que ele fez quando ele percebeu que ele poderia estar diante do Senhor, foi buscar uma oferta. Foi lá, preparou o que ele tinha de melhor. Depois ele edificou um altar. Isso estava no coração dele. Então Gideão, ele até estava lá meio em dúvida, mas quando ele foi lá, trouxe o melhor e depois preparou um altar. Mas o Senhor não se contentou só com isso. Às vezes, meus irmãos, nós estamos diante do Senhor num tempo bom. Às vezes quando eu levanto cedo, na realidade eu levanto cedo todos os dias para ir trabalhar. Tem dias que eu consigo um tempo maior para meditar e tem dias que eu tenho um tempo muito pequeno. Mesmo tendo um tempo pequeno, eu procuro fazer aquilo que eu já havia determinado, que é fazer todos os dias diante de Deus. Mas quando eu tenho um tempo maior, eu fico lá meditando e olhando para a rua, e é tão bom. Sozinho, silêncio, antes de trabalhar. E às vezes nós achamos que aquilo ali está bom. Gideão trouxe a sua oferta, o anjo queimou, ele edificou ali um altar. Só que dali eu vou para o meu trabalho. Dali eu vou enfrentar o leão do dia. Lá no meu trabalho eu vou ser colocado à prova. Como vai ser o meu comportamento diante das dificuldades? Diante daquilo que o Senhor me deu. Então nós devemos derrubar todos os altares pagãos que tem em nossa vida e edificar um altar para Deus. Porque Gideão fez um altar para o Senhor, mas ainda havia o altar na casa do pai dele, o altar de Baal. Então uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é quais os altares nós ainda temos levantados em nossas vidas. O altar é o lugar do sacrifício. Onde é que eu estou gastando o meu tempo do sacrifício? Meu altar é o Senhor ou é a televisão? Ou é a internet? Ou é o meu orgulho, ou a minha soberba? Ou é o meu descanso? O Senhor está nos chamando para uma vida simples, meus irmãos, onde eu tenho direito a fazer todas essas coisas. Mas sempre vai haver as principais. Não tem problema, eu ver notícias, eu me divertir, nada disso tem problema. Mas tem as principais. E fora as principais, tem que tudo aquilo que eu fizer para minha diversão, para minha alegria, para o meu lazer, também tem que estar no altar do Senhor. A minha mente precisa estar no altar, como sacrifício vivo. Tudo aquilo que passar por mim precisa estar trazendo um aroma suave. Juízes 6, 25 e 32. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte,
em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, que a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Gideão continua com um pouco de medo, mas continua obedecendo. O que mais eu gostaria que os irmãos percebessem aqui hoje é que Gideão tinha dificuldades, medos e problemas. E nós somos os Gideões, meus irmãos. Nós não podemos pensar diferente. Então nós vamos devagar, nós vamos tremendo, gemendo, mas uma coisa importante, nós vamos obedecendo. Vamos passando por cada situação e o Senhor vai nos conduzindo. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, e eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Então, o próprio pai de Gideão percebeu que estava errado, que todos que iriam contra Deus seriam mortos. Porque se o altar de Baal foi derrubado, quem é Baal? O que estamos fazendo em relação aos ídolos deste mundo? Qual a nossa posição diante de toda a idolatria desse mundo? Diante de todas as perversidades. Qual a nossa oração, meus irmãos? Qual o nosso clamor por este mundo perdido? Quando nós tomamos decisões sérias de enfrentar os problemas, de ouvir o que Deus quer, nós vamos começar a sair da nossa zona de conforto. E nós vamos entrar na guerra. Se Deus quer usar os seus para guerrear nesses dias, e nós que somos os seus não entrarmos na guerra, como é que o Senhor vai fazer essa guerra acontecer? Juízes 6:33. E todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o que nós estamos vendo no nosso país e no mundo é a igreja começando a tomar um pouquinho de posição e o mundo está se levantando um pouquinho contra ela. Porque a igreja está negociando tudo aquilo que ela precisa. Ela não está percebendo que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós fez todas as coisas. E às vezes nós pensamos, eu confesso que já pensei, né, como é que a igreja vai tomar uma postura no Brasil e no mundo?
Às vezes nós pensamos que são as grandes igrejas, as grandes congregações, as igrejas fortes. E eu não tenho nada contra elas e nenhum de nós precisa ter. A igreja do Senhor. Mas já passou pela cabeça de vocês que o Senhor quer fazer isso em qualquer lugar onde a igreja se reúne. Aqui onde nós estamos, o Senhor quer promover isso. Qual a guerra que está diante de nós? Quais os inimigos que estão diante de nós? O que nós estamos fazendo contra? O que nós estamos fazendo por essas pessoas que não conhecem o Senhor, que estão atordoadas com filhos drogados, com maridos presos, pessoas doentes, pobres? Qual a nossa ação, meus irmãos? Eu não estou aqui julgando ninguém, porque nós estamos juntos, mas o que nós estamos fazendo de verdade quando estamos sozinhos e quando estamos juntos? Para compreender toda essa obra maravilhosa do Senhor, para conquistar cada vida que está lá fora. Cada uma. Nós não podemos usar desculpa que Deus só vai querer os escolhidos. Eu creio que Ele escolheu a todos, mas muitos não vão querer. Então a primeira coisa, já devemos estar na quarta, na quinta, né? É que nós temos que perceber que tem uma guerra e nós precisamos estar dispostos a lutar nessa guerra. Para entrar nessa guerra, Deus nos reveste. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, ou as biesritas se ajuntaram após ele. Então o Senhor vai nos mover. Agora, nós precisamos estar atentos a isso. Qual é o mover do Senhor nesses dias? Eu li uma parte de um livro, não lembro se foi o livro todo, 12 cestos cheios de Otimani, e tem uma parte que ele falava, não lembro se é 1 ou 2, que o Espírito de Deus se move. E o mover do Espírito, quando Jesus nasceu, era depois era outro, na Idade Média era outro. Hoje o Espírito se move, não é o Espírito que é diferente, mas o mover é diferente. E nós precisamos andar nesse mover. Como é que está o mover? Como é que o Espírito do Senhor está se movendo? É nesse mover que nós precisamos andar. Não é Ele que vai saber de nós o que Ele vai fazer. Não, Ele está fazendo e nós precisamos saber o que Ele está fazendo para fazer junto com Ele. É isso que o Senhor está nos falando. Andar nesse mover. Devemos nos unir para a guerra, porque a guerra não é minha, nem do Regis, nem do Renner, né? Homer. Eu sempre confundo os irmãos. O Homer não é da igreja, é de Cristo. Então a guerra não é individual. Juízes 6:35, enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir, enviou ainda mensageiros a Asséria, Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar com ele. Então, meus irmãos, nós temos que saber todos o que está acontecendo, andarmos todos no mesmo espírito. Eu vou só ler mais um trechinho e vou encerrar. A segunda parte da vitória aqui eu vou deixar para o próximo dia, que eu também não quero me alongar muito, mas só quero terminar aqui com mais um trechinho. E se ainda nós temos dúvida de tudo o que nós estamos vendo e vivendo, nós podemos confirmar com o Senhor, que é o que Gideão fez. Vocês imaginam, Gideão já estava em toda aquela situação. Se era Pedro aqui, ele já estava com a espada na mão há 3 dias atrás. Já estava espumando. E lá em Juízes 6:36, assim, ó, disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela,
e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Se nós somos fracos, como Gideão, meus irmãos, não tem problema. Vamos pedir mais um sinal para o Senhor, mas não vamos desistir. Se nós formos, eu estou dizendo, porque nós podemos não ser, mas se naquele momento, como nós somos instáveis, se naquele momento nós podemos ter dificuldade, vamos pedir mais um sinal. Mas não vamos desistir daquilo que o Senhor está nos falando. E assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Dá para ver que Gideão não era tão temeroso não, né? Ele tinha um pouco de coragem para falar com o Senhor ainda. Olha como o Senhor é amoroso, meus irmãos. Gideão tinha medo dos medianitas, mas ele não tinha medo do Senhor. O Senhor é Pai. Sabe quando a gente está lá naquela situação? Ele é Pai. Ele não é igual a nós. Nós às vezes vemos alguém em dificuldade, nós vamos lá e damos uma lição de moral. Tu é assim porque tu fez aquilo lá. O Senhor não. Ele constrange o nosso coração ao ponto de nós percebermos quem nós somos e nós nos desesperamos diante dele e somos curados. A melhor forma de curar, quando o irmão nos procura, é não abrir a boca, só ouvir. O irmão vai confessar, vai chorar e vai ser curado. E nós não precisamos nem abrir a boca, porque é o Senhor quem faz. Então disse Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém? O grande finale nós vamos deixar para um próximo dia. O mais importante, meus irmãos, de tudo isso que o Senhor está nos falando, é nós percebemos quem nós somos sozinhos, fracos, débeis, medrosos, pecadores. Somos pior, mas no Senhor e por causa do Senhor nós somos os filhos de Deus. Em nós há poder. Quando nós apontarmos o dedo ou impormos as mãos sobre uma pessoa, ela vai ser curada, ela vai ser liberta. Nós vamos proclamar ou estamos proclamando o Evangelho.